Olá, turma. Boa tarde. Hoje vamos estudar programação linear, método simplex com variáveis livres, né? Então, como resolver problemas, né, dentro da pesquisa operacional quando você tem variável que não necessariamente é positiva, porque todas as variáveis são não negativas. São as restrições de não negatividade, né? x1 maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero, x3 maior ou igual a zero. Mas existem problemas em que uma variável dessas aí pode ser negativa. Então, se tiver um problema dessa forma aí, a gente pode adaptar o método simplex que vimos na aula passada para resolvê-lo. Então, esse exemplo aqui, ó, maximizar z igual a x1 mais 3x2, com as restrições técnicas x1 mais x2 menor ou igual a 4 e 3x1 mais 5x2 menor ou igual a 6, onde você tem uma restrição de não negatividade para x1, mas o x2 pode ser qualquer variável e pode ter qualquer sinal, pode ser positivo, pode ser negativo. Nesse caso, a gente faz o seguinte: nós retiramos essa variável x2 e inserimos duas outras variáveis que agora sim são positivas, né, ou não negativas. x3 maior ou igual a zero, x4 maior ou igual a zero, da seguinte forma: o x2 ele será substituído pela diferença dessas duas variáveis, x3 e x4, sendo que x3 e x4 são valores não negativos, para poder a gente usar o método simplex original lá. Bom, então você faz essa substituição, né, do x2 aqui no seu problema. Então vamos fazer aqui, ó. No lugar desse x2, eu vou colocar x3 menos x4, entre parênteses. No lugar desse x2, também vou colocar x3 menos x4. No caso aqui, não precisa muito dos parênteses, porque está somando, né? Aqui tem que pôr parênteses, porque o 5 vai multiplicar. Então, é 5 vezes x2. Então, é 5 vezes x3 menos x4. Você vai ter o x1 maior ou igual a zero, porque já era assim, né? Você vai ter o x3 maior ou igual a zero. Você vai ter o x4 maior ou igual a zero. E o x2 vai sumir, né, do problema aqui. E aí você vai recair em todos os pré-requisitos do método simplex original. Aí você resolve pelo método simplex normal, encontra x1, encontra x3, encontra x4, e aí depois que você encontrar o x1, x3, x4, você volta para essa equaçãozinha aqui, ó, e acha o x2, né? E acha o x2, porque o objetivo do problema é encontrar o x1 e o x2. A gente inseriu essas duas variáveis desse jeito para que o problema pudesse ser resolvido pelo método simplex. E aí, depois que a gente encontra todas as variáveis, nós temos que encontrar a variável x2 por essa equação. Então, vamos substituir. No lugar do x2 aqui vai ficar x3 menos x4. Então, fica x1 mais 3, x3 menos x4. Está aqui embaixo, né? x1 mais 3, x3 menos x4. A outra substituição está aqui. x3 menos x4, né? x1 mais x3 menos x4 menor ou igual a zero. Está aqui. x1 mais x3 menos x4 menor ou igual a zero. Aqui, 3x1 mais 5 vezes x3 menos x4 menor ou igual a 6. Está aqui embaixo. 3x1 mais 5 x3 menos x4 menor ou igual a 6. A variável livre x2 sumiu. E aí nós temos, então, maximização dessa função com as duas restrições técnicas e agora todas as restrições de não negatividade. Ok, o x2 a gente deixa para o final, calcular ele. Muito bem. Então, vou multiplicar aqui o 3, né, no chuveirinho, vai ficar 3x3 menos 3x4. Aqui não precisa fazer o chuveirinho. E mais embaixo precisa. Então, multiplica o 5 por x3 menos x4. Vai ficar 5x3 menos 5x4. Então, nós temos aqui a função objetivo, como sempre, de maximização, a restrição de menor igual, a restrição de menor igual, e todas essas variáveis aqui, x1, x3, x4, não negativas.
Então, estamos em todas as condições para resolver pelo método simplex. Bom, então eu vou passar essas variáveis aqui, ó, esses termos aqui na função objetivo para o lado esquerdo. Então, vai ficar z menos x1 menos 3x3 mais 3x4 igual a zero. Então, z menos 3x3, está aqui, ó, menos x1 menos 3x3, né? O menos 3x4 passou mais 3x4, está aqui. Aqui vou colocar o F1 e aqui vou colocar o F2. Então, x1 mais x3 menos x4 mais F1 igual a 4. Está aqui. Aqui está até errado, né? Tem que ser igual. Aqui também tem que ser igual. Então, x1 mais x3 menos x4 mais F1 igual a 4, que são as variáveis de folga. E 3x1 mais 5x3 menos 5x4, que já tínhamos, eu somei a variável F2 de folga e coloquei o igual a 6. Então, aqui nós temos um sistema linear, no qual a gente tem que resolver para maximizar essa função aqui de cima, né? Essa função aqui. Bom, como agora resolver? Pelo método simplex. Vou resolver, é bom que já aproveita e revisa o método simplex. Colocamos no quadro aqui os coeficientes de z, x1, x3, x4, f1, f2 e o b, que é esse termo do lado direito. Na primeira linha, nós temos aqui essa linha 1, né? Linha 1, linha 2, linha 3. Os coeficientes são 1 menos 1 menos 3, 3, 0, 0, 0, que é essa a equação. Depois, acompanhando agora a segunda equação, quais são os coeficientes? Aqui, z é 0, x1 é 1, x3 é 1, está aqui embaixo, x4 menos 1, está aqui, o f1 é 1, o f2 é 0 e o b é 4. São os coeficientes. Quais são os coeficientes dessa outra equação? O z é 0, o x1 é 3, para o x3 é 5, para o x4 é menos 5, para o f1 é 0, para o f2 é 1 e o b é 6. Então, você vê que o x2 não aparece aqui. Só no final que a gente vai calcular ele. A partir desse momento, a gente encontra a coluna pivô, que é correspondente ao que tem menor valor negativo na linha 1. Então, nessa linha 1, a coluna que tem menor valor negativo é a coluna do x3. Então, você encontrou a coluna pivô. Para encontrarmos a linha pivô, eu tenho que dividir nas restrições, né? Somente nas restrições. Tem que dividir o B pelo correspondente valor na coluna pivô, descartando os resultados negativos. Então, 4 dividido por 1 dá 4, está aqui embaixo. 6 dividido por 5 dá 1,2, está aqui embaixo. Não precisou descartar nenhum resultado negativo. Pegamos o menor valor que deu 1,2 é menor que 4. Então, nós temos que a linha 3 é a linha pivô do nosso problema aqui. Muito bem. Nós temos, então, aqui a coluna pivô, a linha pivô, e aqui o elemento pivô, que é o elemento do cruzamento da coluna com a linha pivô. O elemento pivô é o 5. Então, o primeiro procedimento é dividir toda essa linha pivô pelo 5, né, para aqui ficar igual a 1. Então, 0 dividido por 5 é 0, 3 dividido por 5 é 0,6, né? 5 dividido por 5 dá 1, menos 5 dividido por 5 dá menos 1, 0 dividido por 5 dá 0, 1 dividido por 5 dá 0,2 e 6 dividido por 5 dá 1,2. Então, eu reescrevi esse quadro aqui embaixo. 0, 0,6, 1, menos 1, 0, né? Tá aqui, ó. 0, 0,6, 1, menos 1, 0, 0,2, 1,2. Então, dividi toda aquela terceira linha pivô pelo elemento pivô, né? Para transformar esse elemento igual a 1, né? Transformá-lo em 1. Agora eu vou multiplicar toda essa linha pivô pelo simétrico desse elemento para zerar ele e somar, né, com essa linha 2, tá bom? Então, vou multiplicar essa linha aqui embaixo, pivô, por menos 1, que é o simétrico desse, e somar com a linha 2. Dessa forma, aqui vai zerar. Então, multiplicando a linha pivô por menos 1 e somando a linha 2. 0 multiplicado por menos 1 somado com 0, 0 aqui embaixo. Essa é a parte mais complicada, tá, pessoal? 0,6 multiplicado por menos 1, somado com 1, dá
0,6 multiplicado por menos 1, somado com 1, 0,4. Né? 1 multiplicado por menos 1, somado com esse 1 aqui em cima, 0, que é o que nós queríamos. Né? Eu quero zerar todos os elementos da coluna pivô, exceto o próprio elemento pivô. Agora, multiplicando aqui, ó, menos 1 por menos 1, 1. Somado com esse menos 1, 0. Esse 0 multiplicado por menos 1, 0. Não influencia em nada. 0,2 multiplicado por menos 1, menos 0,2. Somado com 0, menos 0,2. 1,2 multiplicado por menos 1 dá menos 1,2. Somado com esse 4, 2,8. Então, já zeramos esse aqui. Agora, eu vou multiplicar toda essa linha pivô, a linha 3, por simétrico desse, que é o 3, e somar com a linha 1. Né? Então, linha pivô vezes 3. Beleza? Vamos lá. 0 vezes 3, 0. Não vai influenciar nada aqui na linha 1. 0,6 por 3, né? Por 3, ó, dá 1,8. Somado com essa linha 1, 1,8 somado com menos 1 dá 0,8, né? Tá aqui. 1 multiplicado por 3 dá 3, somado aqui dá 0. Menos 1 multiplicado por 3 dá menos 3, né? Somado aqui dá 0 também. 0 multiplicado por 3 dá 0, não vai influenciar em nada. 0,6 multiplicado por 3 dá 0,6. Somado com esse aqui dá 0,6, está aqui em cima. E 1,2 somado com 3 dá 3,6, somado com esse, 3,6. Bom, o processo para, pois na linha 1 não há valores negativos, né? Ok? Então, se tivesse algum valor negativo aqui na linha 1, a gente ia continuar o processo, que é fazer tudo de novo. Encontrar a coluna pivô primeiro, encontrar a linha pivô depois, o elemento pivô, dividir essa linha pivô por toda essa linha pivô pelo elemento pivô para ficar 1 lá, depois zerar os elementos da coluna pivô, multiplicando a linha pivô pelo simétrico do elemento que você quer zerar e somando com a linha que está esse elemento. Né? Foi o que a gente fez aqui, a gente teria que fazer tudo de novo. E só para quando a linha 1, né, não tiver valores negativos. Né? Bom, quando você para o processo, você já tem a sua solução. Você pega aquelas colunas que só tem 1, 1 e o resto 0. Essa aqui, ó. Essa. E essa. São as duas únicas, exceto o Z, né? Porque o Z é o Z também, né? Porque o Z vai ser igual a 3,6, desculpa, né? Esse vai ser o valor do Z, né? Vai ser o valor máximo do Z. Mas eu digo assim, as variáveis, né? As variáveis de decisão x1, x3, x4. Você pega aquelas colunas que tem 1, 1 e o resto 0, que é o x3 aqui. Então, x3 vai ser correspondente a 1, que é 1,2. Então, x3 é 1,2. Essa, que tem 1, 1 e o resto é 0, é o F1. Então, o F1 aqui no rumo do 1 vai ser 2,8. E as outras variáveis que não têm essa característica de ter 1, 1 e o resto 0, as outras variáveis serão todas iguais a 0, automaticamente. Aí acabou o problema, a resposta é essa, tá? Então, recapitulando, x3 vale 1,2, o F1 vale 2,8 e as demais variáveis valem 0, exceto a variável z, né? A variável z vai valer 3,6. Então, x1 vai ser 0, x4 vai ser 0 e o F2 vai ser 0. Tá aqui, ó. X1 é 0. O x3 tínhamos calculado que é 1,2 ali, né? O x4 é 0. O F1 é 2,8, já estava aqui. E o F2 é 0. Aí você fala, mas o problema pediu x1 e x2 só. E cadê o x2, né? Bom, x2 é aquela diferença, lembra? x3 menos x4. Então, podemos calcular o x2. x3 menos x4, 1,2 menos 0, 1,2. Tá? Observação importante é que o x2, nesse caso, ele poderia ter dado negativo, tá, gente? Se fosse um problema aqui diferente e que tivesse dado x2 negativo, não tem problema. Por quê? Porque o x2 era uma variável livre, né? Então, quem não pode ser negativo aqui é o x1, x3, x4. O x2, se tivesse dado negativo, poderia ser. Resposta final, x1 é 0, x2 é
é 1,2. Vamos colocar aqui também o z, né? O z é 3,6. Então, nós temos que usar 0 recursos da unidade correspondente ao x1, né? 1,2 recursos da variável correspondentes à variável x2, e com isso, a função, o valor máximo de z será 3,6. Então, por exemplo, se fosse um lucro de uma empresa, né? O lucro máximo seria 3,6 unidades de reais aí, né? Muito bem, então essa foi a aula de hoje, método simplex, quando você tem uma ou mais variáveis livres, no qual você tem que acrescentar variáveis. Então, nesse formato, né, se o x2 for a variável livre, então você coloca igual a x3 menos x4, onde x3 e x4 são não negativos, né? O x3 individualmente é não negativo, o x4 individualmente é não negativo, então tá ok para o método simplex. Aí você substitui na função objetivo, substitui nas restrições, resolve pelo método simplex, acha o x1, acha o x3, acha o x4 e no final, para achar o x2, você encontra ele aqui por esta fórmula que nós acrescentamos. Tudo bem? Então é isso por hoje e até a próxima. Bons estudos!